O Jornal da Hits está de volta. Muito bem, estamos de volta nessa manhã aqui de terça-feira, 18 de outubro de 2022. Sabe pra quê, Celso? Pra quê? Pra gente falar de saúde. Hoje é terça-feira, a gente tem o Momento Viva Mais. Vamos falar um pouco de saúde. A nossa convidada é a doutora Maria Cornejo, e ela traz aí sempre temas muito importantes pra gente nesta manhã aqui, né? Às terças e sextas-feiras. E hoje uma data ainda mais especial, França. Especial? Hoje, Dia do Médico. Dia do Médico. Aproveitar então. A doutora aqui. Maria representa aqui toda a categoria. Toda a categoria. Parabéns. Essencial para a nossa saúde, para a nossa vida, não? Bom dia, bem-vinda. Obrigada. Parabéns pelo dia. Muito obrigada, muita responsabilidade também representar toda a categoria aqui. Mas recebo as felicitações por todos eles. Merece. Sabe que esse momento aqui já é esperado por muita gente. Hoje nós vamos falar aqui de uma doença, de um problema, aliás, que tem um nome inclusive complicado aqui, eu dividi em três partes. Até o nome é aqui. complicado. É gastroenterocolite aguda. Muito complicada no falar do nome e no que ela significa, sobretudo para as crianças, né? Um problema que é o segundo problema que mais mata no mundo, sabiam? Não sabia disso. Isso mesmo. Gastroenterocolite, é uma palavra só? Mais conhecida como diarreia, né? Diarreia. Poderia ser mais prático, né? Era só para tu aprender a falar. Era só para aprender. Porque a diarreia se falasse que era diarreia antes, tu não ia aprender. Aguda. Porque tem uma outra que é gastroenterite. Gastroenterite. Isso. Então, ela é aguda porque dura entre 7 e 14 dias, menos que 2 semanas é aguda. Depois disso, ela já fica permanente ou também já é crônica, pode se transformar. Mas é conhecida comumente como diarreia porque é o principal sintoma, com a presença de diarreia que caracteriza esta doença. E ela vem basicamente em que idade? Quais são as idades que mais sofrem? Ela é presente em qualquer idade, mas a idade infantil, as crianças, os bebês recém-nascidos, eles são os mais afetados. Por quê? Porque o corpo deles é menor. Sim. Então a diarreia ela leva à desidratação, que é a principal complicação, é a causa de morte. Sim. A desidratação grave. Então é por isso que afeta mais crianças. Além, as crianças estão mais em contato com o solo, é mais complicado ter aquela rigidez da higiene. Então, eles são os que mais estão expostos, estão em contato com mais crianças dentro da escola, dentro das pracinhas. Então, é por isso que é mais frequente nas crianças. É uma infecção por bactéria. A gente tem gastroenterocolites por vírus, é a principal causa. Os vírus são as principais causas. Aqui, que já eu recebo mamães papais lá no consultório que eles falam que seu filho está com rotavírus. O rotavírus é um dos principais vírus que causa gastroenterocolites, mas o novovírus também causa. Tem outros vírus ali que são causantes, são responsáveis por mais de 80% das diarreias agudas, são os vírus, mas podem ser causados por protozoários também, tá? E por bactérias também. Então, por parásitas e por bactérias. Aquilo que os pais também. E as mães às vezes ficam incomodados quando o médico fala é uma virose. É porque é uma virose. Porque mesmo. é uma virose mesmo. A probabilidade maior. É uma virose, mas mata. Mas pode matar. Mas não é o vírus que mata, é a desidratação, é o quadro. Isso, é o quadro que a gente não trata de forma aguda. Entendi. Então, o que acontece? A diarreia, né, é a perda de líquido, é a consistência, a mudança da consistência do formato das fezes. Sim. O aumento de número de deposições. Então as pessoas normalmente fazem cocô uma vez por dia e elas passam a fazer mais vezes. A consistência das fezes fica mole. Por quê? Porque o intestino, o vírus chegou lá no intestino, ou a bactéria, ou o parásita, ou um alimento, porque também acontece por intoxicação, chegou lá no intestino, causou inflamação da mucosa intestinal e a gente começa a perder líquido através
do intestino. Então quer dizer que a gastroenterocolite, ela é basicamente a inflamação do intestino. Isso. Que pode ser causado por uma bactéria, uma intoxicação, enfim, por diversos fatores aí, é isso? Isso. E a causa mais frequente são os vírus. Os vírus. E o tratamento destas infecções que são maiormente virais, e as virais são as mais sintomáticas, porque tem mais deposições, mais vezes a gente faz cocô, mais a gente pode sentir febre, mais dor abdominal, pode estar acompanhada de vômitos, que é outra forma de perder líquidos. Então, porém, os vírus podem levar muito mais rápido à desidratação. Entendi. E o tratamento? É sintomático. Se é um vírus, então a gente não precisa de usar antibióticos para tratar isto, né? Se é um vírus, o que a gente faz é tratar os sintomas. A gente trata os vômitos e as diarreias. O próprio organismo vai reagir. Isso. Geralmente os vírus são autolimitados, né? Eles entram no nosso organismo, eles vão viver por algum tempo, vão causar sintomas e eles vão morrer. Só que nesse período eles vão causar sintomas, e são esses sintomas os que a gente tem que tratar para evitar as complicações. Entendi. Os idosos também sofrem com isso? Bastante. Todo mundo. E quem tem crianças em casa, geralmente as crianças pegam e levam para casa, né? E o contágio é assim, O contato é fecal oral. Significa que alguém tocou que está, em algum objeto, passou? Isso, alguém que está com o vírus foi no banheiro, fez suas deposições, teve mal higiene provavelmente das mãos e veio e tocou alguma coisa. E ali a gente pegou. Por isso tão importante a higiene das mãos. E durante o tratamento é muito importante a hidratação, né? Tem aqueles soros, eu me lembro quando eu era adolescente, tinha até uma propaganda na TV que ensinava a fazer o soro caseiro, lembra disso, França? Lembro. Caiu em desuso essa coisa de ficar... Agora mais ninguém sabe preparar, eu mando. Sabe, né? Que é uma pitada de sal. Com açúcar, né? Isso, 1 litro de água a gente coloca até 2 colheres de açúcar, uma pontinha de bicarbonato e uma pontinha de sal. Porque a gente não só perde líquido, né? Eu já recebi após 2 ou 3 dias pacientes lá com muita dor abdominal, persistem as diarreias e estão se hidratando com água, ou estão tomando coca, ou estão tomando água Guaraná, com gás, guaraná. Uma época o cara dizia, né? Isso mesmo. É um guaranazinho que ele está doente. A hidratação, no mínimo, tem que ser com soro caseiro. Porque a gente não só perde água, a gente perde eletrólitos. Então a gente precisa do açúcar, do sal, do bicarbonato para tentar restabelecer a quantidade de líquido e de eletrólitos que perdemos. E esse tempo, que tempo dura, em média, uma diarreia desse tipo aguda? O tempo de duração nas agudas pode ir até 14 dias. Até 2 semanas, porque é o tempo de durabilidade da presença dos vírus. Tem que ter paciência, hein? Tem que ter paciência. Mas, se a gente faz o tratamento adequado, esse tempo pode se acortar, né? A gente trata a desidratação, o sistema imunológico das pessoas está boa, a gente permanece com a alimentação, porque muitas pessoas estão com diarreia e como tudo que ingressa sai, param de se alimentar. Sim. Então, a tendência é que as fezes continuem líquidas. Se a gente não come, elas continuam líquidas. Não é bom interromper, então. Não é bom interromper, para nada. As pessoas pensam, vou interromper esse processo aqui. Esse é o pior dos erros. Justamente há 2 dias atrás estávamos falando com um pediatra que as pessoas antigamente usavam o Imosec, a loperamida. E ainda esse é um medicamento que é vendido sem receita na farmácia. Então, se o organismo está em um processo de diarreia, é porque alguma coisa errada entrou e ele está tentando limpar. O nosso organismo é muito mais inteligente que a gente. Então, a gente ingeriu alguma coisa defesa, que né? não é normal, né? Não é normal, é anormal o nosso organismo. Então, ele vai buscar os mecanismos para eliminar. E a diarreia, ela está limpando o intestino. Ele causou inflamação, mas tem coisas que tem que sair ali. Vai parar quando eliminar tudo. Vai parar quando a gente consiga eliminar. E esses casos que se agravam, a senhora chegou a falar no início da entrevista, que levam à morte, né? Levam ao óbito. Esse agravamento é em decorrência do quê? É a baixa imunidade? Qual que é o contexto para isso? A principal causa de piora das diarreias e de morte são as desidratações. Perda de líquido no nosso organismo. Imagina, a gente tem 4,5 a 5 litros de líquido, né? Que é sangue.
Então, uma diarreia, a gente facilmente perde tudo isso, se a gente não faz o tratamento adequado, né? E no bebê, é mais ainda, muito mais rápido, porque a superfície deles é menor. Então, às vezes, 3, 4, 5 diarreias abundantes já levam a desidratação. E com desidratação, a gente tem choque. Se a gente tem choque por perda de líquidos, que é o chamado choque hipovolêmico, a gente começa a ter um monte de complicações. A pressão começa a baixar, a frequência cardíaca começa a aumentar, o coração começa a trabalhar mais forte para tentar repor, né? Começamos a ter alterações lá na célula, lá nos pulmões, para tentar recuperar essa perda de eletrólitos, porque, como eu falei, a gente não perde somente líquidos, a gente perde eletrólitos, já temos perda de sódio, perda de potássio. Então, tudo isso traz complicações a nível de respiração. A nível de respiração, a gente precisa respirar mais para tentar diminuir a perda de potássio, por exemplo, tentar ficar com um pouco mais de potássio ou um pouco mais de sódio, porque a gente está perdendo lá no intestino. E aí já dá falta de ar, e aí já vai... Aí já vem as acidoses metabólicas, todas essas complicações que levam as pessoas para UTI. Viu? Não é só uma diarreia. Não é só diarreia e deu. Tem que estar muito atento, mas basicamente é hidratar, e a alimentação. Muda também a alimentação durante esse período? Com certeza, muda. Por quê? Porque nosso intestino já está inflamado e ele está perdendo líquidos. Então, o mais importante, geralmente, no tratamento é usar aqueles carboidratos que têm um índice glicêmico mais menor, ou aquele que vai ajudar, aquela famosa dieta da diarreia, que vai ajudar a secar o bolo fecal. Uma alimentação mais seca, com menos fibra, sem frutas, sem açúcares, porque açúcar está comprovado que é o alimento que mais inflamação causa no intestino. Então, a gente já está com um processo de inflamação. Qualquer açúcar que entre ali, isso vai prolongar ou piorar a inflamação. Na alimentação básica, o que seria, assim? Arroz, a famosa canja de arroz, massa, queijo, a canjinha a canjinha que ela é fundamental, sem gordura, sem óleos, né? Evitar sucos de frutas. Não adianta fazer aquela sopa também, né? E carregada. Aquela é água, né? Água e legumes ali dentro da sopa, e às vezes colocam já frango, já fica. Então, frutas não, nenhum tipo. Isso, a gente evitar o que tenha fibras durante o período, né? Só o período. Então, evitar sucos, evitar alimentos doces, evitar... Alimentos que normalmente a pessoa até ingere para facilitar o trato intestinal a funcionar, né? Com certeza, a gente não está normal, então precisa de uma alimentação um pouco mais restrita durante o período. O arroz, o feijão, a carne e essas coisas a gente deixa por uns 2, 3 dias até o intestino, até porque eles são de um pouco mais de difícil digestão, e a gente já não tem digestão porque todo o trato intestinal está inflamado. Então a gente tem que ser mais leve com ele também. Ele está tentando se recuperar. Claro que sim. Que ajudar. Agora, o estrago, eu ouço sempre isso, da flora intestinal, causa um estrago aí. Demais. Olha, tudo o que a gente faça, a gente tem que ter bastante cuidado com a nossa flora intestinal. Já desde o uso de antibiótico, então, quando o intestino inflama, ele barre. Já não absorve, então, todo sai direto, né? Então, lá, toda a nossa flora intestinal vai em cada deposição. Mientras mais a gente faz, mientras mais diarreias a gente tem, mais flora intestinal a gente está perdendo. Precisa, depois de um tempo, recuperar isso. Isso, depois até porque quando a diarreia ela dura um pouquinho mais que 5 dias, a gente começa já a colocar tratamento também com flora intestinal, né? Alimentos, a gente tem bastante alimentos que repõem a nossa flora intestinal, mas ela é tão abundante, tão rica. Bom, a gente dentro do nosso corpo, a gente mais bactéria que humano, dizem, né? Pela quantidade de bilhões, temos mais bilhões de bactérias que quantidade de células no nosso organismo, fazendo todo. A gente tem lá nos pulmões, no sistema genital, no intestino, é a maior população de micro-organismos que temos. Então, a gente perde muito, e isso é importante repor.
tanto na alimentação quanto com suplementação. Por quê? Porque se a gente perde e não recupera, então depois a absorção dos alimentos, já quando a gente saiu do período, a absorção dos alimentos, a absorção de vitaminas, porque são elas as responsáveis pela saúde intestinal. E a saúde intestinal é a responsável por todo o nosso organismo, nossa saúde física, desde a cabeça até os pés. Então... Esse é o caso, gastroenterocolite, as diarreias agudas. Pessoal da audiência aqui, parabenizando a doutora também pelo Dia do Médico, a Miriam dos Santos, mandando a sua saudação. E o Rodrigo Herrera, pede para aproveitar a presença da doutora para fazer um comentário sobre a importância da vacinação contra a polio, né? Já que temos esses índices baixos aí de vacinação contra a poliomielite, conhecida também como paralisia infantil, a importância de fazer esse alerta também, doutora. Com certeza, a gente ainda recebe muitas crianças, sobretudo falo de crianças, porque essa idade em que elas não têm responsabilidade sobre a saúde, somos os adultos que temos a responsabilidade das decisões. E lamentavelmente a gente tem um grupo de humanos que está falando muito, aquele grupo nomeado contra vacinas, que não sabe o mal que está fazendo, né? Porque a gente está vendo doenças que estavam erradicadas voltar, está vendo doenças piorar muito, e no final quem tem as complicações são pessoinhas que não têm nenhum direito a falar: eu quero fazer a vacina, eu não quero ficar doente, eu não quero ficar com complicações. Então imagina a polio, que causa muitos estragos nas pessoas, está voltando a aparecer coisas que a gente não tinha. E falando em vacinas, foi desenvolvida, né, a tecnologia também com vacinas para os vírus, rotavírus, que é a segunda causa de morte infantil. A gente tem vacinas também. Então, as vacinas, todas elas têm uma proteção, elas são prevenção, né, secundária para qualquer tipo de doença. E a gente sabe, falando para os pais, que cada vez que uma criança fica doente, ela retarda o desenvolvimento físico e intelectual. Então, imaginem, a gente tem crianças que adoecem todos os meses, e mais vezes no mês. Então, imaginem se ele ia ser uma pessoa um pouco mais desenvolvida, física, não só física, sino intelectualmente, que é o futuro, né, deles, isso acaba diminuindo, comprometendo. Então, não é uma simples gripe, não é uma simples diarreia, sino é o que vai trazer no futuro. Por isso que a gente sempre fala de prevenir e de evitar. Perfeito. Daí, leve seus filhos aí para vacinação. Doutora Maria Cornejo, o Ruberval conosco aqui diz o seguinte: tomei muita água de arroz, a minha avó fazia, e a gente tomava como água, assim, fervia o arroz e colocava na geladeira, daí ia tomando. Funciona? Funciona. O arroz é o principal alimento para diarreia mesmo. E ali, se a gente coloca nessa água de arroz um pouquinho de eletrólitos, isso fica como um soro muito bom. Então, eu acho que as pessoas precisamos fazer mais, não é só comprar aquele soro na farmácia. No mínimo, a gente tem que preparar o soro caseiro. Quem tem a possibilidade de comprar na farmácia municipal, a gente tem aquelas sais de reidratação oral, que são os envelopinhos que já vêm prontos para preparar. Sim. É melhor ainda, mas no mínimo, não tem... Todo mundo tem em casa água, todo mundo tem um pouquinho de açúcar, um pouquinho de sal, um pouquinho de bicarbonato. No mínimo, é a hidratação que o nosso organismo precisa. Importante. Nesse Dia do Médico, então, mais uma vez, parabéns à senhora e todos os colegas aí pelo dia. Muito obrigada. E obrigado pelo momento aqui. Viva Mais! Passa tudo pela alimentação e pela higiene também, né? Nesse caso aí da gastroenterocolite. A prevenção é tudo, né? É tudo, é verdade. Momento Viva Mais com o Policonsultório Viva Mais na esquina da Domingos com a Júlio de Castilhos. O agendamento pode ser feito por lá também, as consultas, e tem até o atendimento domiciliar. Abraço a toda a equipe lá. Obrigado, doutora. Eu que agradeço. Agradeço pela participação. A gente se vê na sexta novamente. Na sexta-feira, se Deus quiser. Terça-feira, 18 de outubro.